Olá, boa noite. Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um programa da TV Câmara para a gente discutir temas importantes para a sociedade. E hoje a gente vai conversar sobre o dia a dia de uma mãe ativista de um adolescente trans. Para isso, recebo a nossa convidada Carolina Moraes, que é fonoaudióloga e mãe ativista pelo Mães da Resistência. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada. Também ao meu lado, a vereadora Inês Paz, mais uma vez aqui. Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui conversando no Mulheres em Pauta para trabalhar, dialogar sobre temas bastante importantes, inclusive para esclarecer, tirar dúvidas. E hoje nós vamos conversar, com uma mãe ativista que vive esse dia a dia. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu quero iniciar, perguntando para a Carol como foi o processo dentro de casa. Porque a gente sabe que essa não é a realidade de todas as famílias. Nem sempre essa notícia é recebida de forma positiva. Você até mesmo virou ativista pela causa. Então, como foi o processo dentro da sua casa? Então, dentro da minha casa, especificamente, foi tranquilo, O universo masculino sempre esteve muito presente na vida do meu filho desde pequeno. Então, em pequenas atitudes, brincadeiras, maneira de se vestir, ele sempre mostrou para mim que alguma coisa ali não estava encaixando na caixinha da menina, Só que eu deixei fluir naturalmente. Criança é criança e eu deixei ele brincar da maneira que ele gostaria, se vestir da maneira que ele gostaria. Eu só não sabia que nome eu daria para isso, eu não tinha esse conhecimento. E aí, aos 10 anos, ele pediu para conversar comigo e na conversa ele falou: mãe, eu não me identifico como uma menina, eu me identifico como um menino e eu gostaria de ser respeitado dessa maneira, de ser tratado dessa maneira. Não foi assim a notícia melhor do mundo, de se receber, mas eu acolhi, recebi com muito carinho e deixei para chorar no momento que ele não estava perto, E naquele momento eu tentei conversar com ele e a gente traçar quais eram as prioridades dele naquele momento, o que ele precisava de mim, Sim. Bonito que mesmo aos 10 anos ele usou essa palavra, que eu quero ser respeitado como um menino. Exatamente, ele usou exatamente essa palavra, eu quero ser respeitado e eu quero que você me trate no pronome masculino. E aí, como foi a construção dessa relação? Porque você foi apresentada para um mundo diferente, mesmo já tendo alguns indícios ali na infância, que você disse dos universos, Sim. É diferente quando teve esse posicionamento dele. É diferente, a gente que é mãe, a gente passa por um luto, um luto de um filho vivo, É importante falar sobre isso, porque às vezes a gente vê o produto final, a sua relação hoje, você como mãe ativista, mas também houve esse processo, foi um processo importante. Foi importante. Foi bem durante a pandemia, então... Já não era uma situação fácil. As relações estavam mais estreitas, Então a gente não tinha contato pessoalmente com muitas pessoas. E foi realmente isso, eu passei pelo luto de um filho vivo, Eu tive que guardar as minhas expectativas em cima de um ser, Porque ele tem a vida dele e a gente, como mãe, a gente coloca nossas expectativas em cima do nosso filho, A gente quer os nossos objetivos, as nossas vivências e a gente esquece que mesmo sendo criança, ele tem a construção dele e eu tive que respeitar isso, então para mim tem sido, desde o começo, um momento de muita aprendizagem. E aí a gente foi construindo isso junto. Deixei a menina lá de lado, E aí teve um dia que eu falei, não, agora acabou. Ela não existe mais, é ele que está aqui e é a vivência dele que a gente vai construir. Certo. Vereadora, a senhora acredita que a sociedade, está pronta para receber essas pessoas? Eu diria assim, a sociedade, ela tem todas as condições para estar pronta para receber. Agora, é claro que a gente sabe que a sociedade ela é composta por pensamentos, é bastante amplo e atualmente eu vejo que essa resistência, esse preconceito, ele está mais presente. Em cima de quê? Porque na minha concepção, eu já vivenciei uma vida, vou fazer 71 anos, então já tenho uma vivência, esse tratamento como era feito, essa identidade de gênero, ele era muito guardado, tinha muito mais preconceito, e quando você depara, como eu deparei,
no mundo, no dia a dia, com essas questões, a gente não tinha um conjunto de informações que nós temos hoje, Mas também avalio que esse conjunto de informações e essas conquistas, né, no nosso próprio mundo, é fruto de pessoas como a Carolina. Porque, na medida que ela se depara, né, com uma situação que para ela foi novidade, como para as pessoas são novidade, de você, em vez de você curtir e se ficar introspectivo, se fechar, você vai atrás, né, como ela colocou, de ser uma ativista. Então, isso é bastante importante. O que eu percebo é que, à medida que nós estamos evoluindo, conquistando direitos, né, dentro da comunidade LGBTQIA+, nós estamos conquistando direitos, ainda tem uma parcela que é bastante preconceituosa, que é a questão do fundamentalismo, que faz questão de se posicionar, de excluir. Então, isso, a sociedade tem tudo para estar preparada para isso. Mas acho que é uma disputa, eu acho que em pleno século XXI, nós estamos tendo uma disputa ideológica, né, dentro do meio de comunicação, porque, veja, a questão dos fake news, né, e a gente viu como é que foi, aí pegar bem a 2018, né, a campanha que foi feita pela televisão em cima de situações que não tinham nada a ver com a realidade, né, de que ia haver dentro das escolas, né, a questão da madeira de piroca, em cima desse. Então, é fundamental que esses temas, essas situações apareçam no dia a dia, que vá para a televisão, que vá para a escola, que as mães que estão vivenciando, elas estejam realmente no mundo ativista, para que isso seja assim, propagado, seja fazer um enfrentamento, porque o que a gente precisa, eu lembro que isso foi na década de 60, que até num debate na Câmara, eu li uma frase de uma mãe, eu não vou lembrar o do filho, que ela queria que o filho dela fosse feliz. Então, a felicidade não está na sua identidade de gênero, a sua felicidade está em ser o que você realmente quer ser. Então, acho que o que nós precisamos, de fato, é fazer esse enfrentamento. E assim, com tranquilidade. Com tranquilidade. A gente tem convivido com algumas ideias, pego dentro da Câmara, que tem vereador que a sua formação religiosa não aceita, mas faz um debate com urbanidade, faz um debate respeitoso. O que a gente não pode aceitar e admitir é a falta de respeito. E, nesse sentido, eu acho que a partir de 2018 está sendo cada vez mais essa polarização, que aí acho que nós precisamos fazer de tudo para combater essa polarização. Precisa levar essa luz à informação também, né? E achei bastante interessante que a Carol falou assim, que mesmo criança, ele tem essa construção, né? Você sempre reconheceu essa construção como um ser, né? Sim. Muitas vezes a criança não é vista como um ser humano, é tratada de maneira diferente, né? Você acha que ainda é muito banalizado a escolha dele, não uma escolha, né? É a forma errada de falar, mas ele se definir dessa forma ainda é banalizado pela idade? Com certeza. A gente brinca que o trans não nasce aos 18 anos, ele não brota, né? E a gente já sabe que pela medicina mesmo, que a construção de gênero, ela acontece entre 2 e 3 anos de idade. Então, a criança se olha no espelho e ela consegue se identificar como menino, como menina ou como nenhum dos dois, né? Que também acho importante a gente falar sobre os não binários. Mas... E a sexualidade que vem aparecer na puberdade. Então, o que eu vejo, assim, que os conservadores acabam, né, batendo nessa tecla, que criança é criança. Eu concordo, criança é criança. Só que eles têm essa dificuldade de entender essas diferenças, né, de condição de gênero com sexualidade. Então, a criança, sim, ela consegue definir o gênero
como ela se enxerga, né? A sexualidade não, isso vai ser construído mais próximo da puberdade. Mas a condição de gênero, eles têm essa capacidade, sim. E a gente tem que dar voz às crianças, né? Antigamente isso não existia, né? Criança ficava quietinha lá, não tinha direito à fala, à voz, à interpretação, a nada. Hoje em dia a gente tem que ouvir essas crianças, né? As coisas estão evoluindo e a gente tem que acompanhar. E aí, como foi esse processo não apenas para a família, mas para amigos? E eu imagino que outras mães talvez tenham se afastado, né, de outras crianças que tinham amizades. Como foi essa... Na nossa vivência, eu não tive muito isso, né? Eu não sei se é porque eu sempre me impus, assim, sempre fui muito comunicativa em relação a isso. Porque, como eu disse que foi na pandemia que aconteceu tudo, eu e ele, a gente acabou elaborando um texto e mandando para todo mundo. Porque eu falei, a partir de agora as pessoas vão me ver com você na rua. E é muito importante ressaltar que a transição da criança e do adolescente, ela é social, né? As roupas já eram bem masculinas, mas cortou um pouco mais o cabelo, né? Algumas coisinhas mudaram, adotou o uso do nome social. Então, assim, as pessoas iam me ver com ele, né, do meu lado. Então, a gente elaborou um texto em conjunto e eu mandei para todo mundo, a gente mandou para todo mundo. E no texto eu deixava muito claro que não era fase, que não era moda e que não era doença. E que quem quisesse estar no nosso lado, caminhar com a gente, ia ser muito bem-vindo. Mas quem não tivesse preparado para isso, a gente ia respeitar. Não ia ser o momento, mas então também não servia para caminhar com a gente. Então, eu sempre deixei isso muito claro. Então, assim, existem pessoas que eu sei que talvez não concordam, sei lá, enfim, mas elas não se manifestam. Então, fiquem aí. Ficou, Muito bem. Foi tranquilo. E aí, como foi chegar ao Mães Ativistas, né? Porque você poderia manter como uma causa apenas pessoal, né? Mas você levou isso para a comunidade. Porque eu comecei a perceber que era um universo que era pouco falado, né? As pessoas precisavam conhecer mais, e aí, por exemplo, na escola do meu filho, ele é a única criança trans da escola. Então, eu sentei com a escola, conversei, a escola foi aberta, mas eu percebi que não era todo mundo não tinha essa abertura, essa facilidade. Eu falei, então, já que a gente está nesse contexto, eu acho que eu preciso ajudar quem precisa. Sabe, quem não tem, não consegue chegar na escola, quem não sabe dos seus direitos. Foi aí que eu encontrei o Mães da Resistência, que é um coletivo de mães. A gente está em 3 estados hoje, o coletivo tem 1 ano e pouquinho, é um coletivo novo, né? E a gente faz todo esse trabalho de acolhimento dessas mães, da questão jurídica, da questão de... A gente faz contatos com outros profissionais, né? Então, para um acompanhamento psicológico, se essas crianças, esses adolescentes precisam. Lembrando que o Mães da Resistência hoje, ele engloba mães e familiares de toda a sigla. Certo. Né? E a gente tem um grupinho a mais, né, a parte, que acaba enfrentando mais a luta dos trans, né? Que acaba tendo um pouquinho mais de particularidades. Certo. E o que você mais identifica ali de problemas, de necessidades? O acolhimento mesmo. Em algumas palestras que a gente dá em escolas, as crianças chegam na gente, os adolescentes que os pais não aceitam, acham que é moda, não acolhe, e aí eles têm essa dificuldade até do caminhar mesmo, na questão de saúde, escolar, educação, porque se você não tem um apoio dentro de casa, né, a taxa de sobrevida da população trans hoje é de 35 anos de vida. Quando eu fiquei sabendo desse dado, eu falei, eu não quero que meu filho entre nessa estatística, o que eu posso fazer para mudar? Então, se eu não falo para os outros, ninguém ia saber. E como que as pessoas iam respeitar? Né? Hoje em dia eu tenho amigas que conversam comigo que aprenderam sobre esse mundo através de mim e que ensina o filho a respeitar e que ensina dentro de casa e que propaga isso. Vira uma cadeia. Isso, exatamente. E vereadora, falando aí da necessidade, né, que a Carol identificou de acolhimento, existe um olhar do poder público para isso? Existe, mas eu acho que está muito pequeno, né? E até conversando antes de vir para cá, conversando com a Carolina, né? Ela falando o seguinte, né, a questão da escola, que como a gente sempre fala, a questão básica da educação. Então, a questão da escola, como ela disse, a rejeição, o preconceito, não parte dos alunos e das alunas, parte muito mais dos professores. Então, olha só a incoerência, quer dizer, os professores que estudam,
eles que deveriam ser essa fonte de ensinamento, eles que são os mais preconceituosos. Então, o poder público, ele acaba não investindo como deveria investir, de fazer esse acolhimento. Então, o acolhimento, e como é que a gente fala, e aí não é tanto questão de verba, de orçamento, acho que é forma. Então, é fundamental, e a gente sempre tem batido nessa tecla, que algumas mudanças de pensamento, algumas mudanças de construção, elas estão assim, ainda muito distante de atingir, que depende de nós mesmos. Mas também, por outro lado, a gente vê, né, o que você não precisa, o que a gente pede, né, para as pessoas. Você não precisa concordar comigo, mas você tem que respeitar. O fato de você ter na escola, né, professores, professoras, alunos que com as entidades diversas, não quer dizer que o fato de você conviver, então no caso, né, do filho da Carolina, o fato de você conviver, você não vai ter essa identidade, não é dessa forma. Então, acho que a gente tem superado como a questão da doença, mas ainda a gente continua com um pensamento dizendo que é uma doença. Também acho que é importante de ver que o fato da religião, então a gente pega, por exemplo, a questão da Igreja Católica, né? A gente tem um Papa, né, que está mudando a mentalidade, sendo mais progressista. Então, isso ajuda. Mas eu acho que ainda tem uma camada que vai ser difícil de mudar, que a gente vai dizer a questão dos fundamentalistas, que eles vão continuar defendendo que é doença, que é má influência. Então, o poder público, ele tem que ajudar nesse sentido do acolhimento. Como é que você pode fazer um acolhimento sem grandes gastos, investimento no orçamento? Então, no caso do nome social, é preciso respeitar o nome social. Então, você tem as leis, mas a pessoa, o responsável foi até a escola e diz que quer que seja chamado, né, no caso, né, por nome social, acho que tem que respeitar. Não tem que ficar brigando se é certo, se é correto. Eu acho que é o sentido do respeito. A outra questão é o sentido de você proporcionar esse acolhimento, né? Então, nós estávamos conversando, era a questão do banheiro, né, dos banheiros. Não, acho que existe, né, pelo menos eu sinto assim, uma propaganda, né? Vai o banheiro para todo mundo. Não é isso, é fazer adaptações, né, nos banheiros. Não custa você fazer essas adequações para as pessoas se sentirem bem. Então, eu vejo que a questão do preconceito ainda está muito enraizado na nossa sociedade. Num momento onde a gente vê o debate, acho que a televisão contribui muito para isso, o debate na televisão, mas acho que a nossa escola, a nossa educação ainda está bastante retrógrada. E eu acho que, nesse sentido, precisamos de políticas públicas. Precisamos de políticas públicas no sentido da formação, de você pegar os seus funcionários, né, na questão do posto de saúde, de te informar como que você deve abordar, de como é que você deve... Na estrutura mesmo. Então, isso é fácil, não requer despesas financeiras. Que eu sinto assim que quando você não tem esse acolhimento, você não quer fazer mudanças para o acolhimento, é porque você não concorda, você não discorda. Mas para você ficar como politicamente correto, então você acaba fazendo tudo superficialmente, acaba não investindo. Eu espero que a gente tenha avanços nesse sentido, principalmente movimentos organizados, então, como a Mãe da Resistência, o Fórum Mogiano LGBT, o Coletivo da Diversidade. Quanto mais essas movimentações, essas organizações, elas vão a público, vão para a TV, vão fazer palestra nas escolas, você vai rompendo esses preconceitos que estão impregnados nas pessoas. As barreiras. Né? E diante de discussões tão importantes como a expectativa de vida, por exemplo, né, acabam problemas mais banais tomando tamanha proporção, como o banheiro que a vereadora falou. Como você enxerga essa situação, Carol? É bem complicado, né? É uma coisa tão simples, né? Tão banal, como você disse, mas para a população trans é um dos maiores empecilhos. Eu vou dar um exemplo. Meu filho foi numa excursão da escola.
qual que seria a preocupação de qualquer mãe? Sim. O ônibus, Risco, né? A segurança. Eu, além disso tudo, eu tive que me preocupar com qual banheiro meu filho vai usar num parque de diversão. Poderia ser tão simples, né? Então, eu tive que entrar em contato com a coordenadora, pedir para ela deixar um professor homem responsável, porque a hora que ele precisar ser o banheiro, ele tem que usar o banheiro masculino, ele se identifica como um menino. Meu filho tem passabilidade masculina, tranquilo, mas nem toda criança, nem toda adolescente trans tem. E aí é onde eles sofrem violência. Sim. Então, as pessoas estão tão preocupadas, as pessoas cisgêneras, em ser agredidas no banheiro, mas quem são agredidos são os trans. Quem agride. Por isso que existe toda essa questão em volta do banheiro, em torno do banheiro. Né? E são coisas simples, como a Inês falou, conversar com os professores, fazer uma capacitação, né? Ninguém quer saber a opinião de ninguém, eles têm que respeitar e acabou. Né? Ninguém está ali para dar opinião. Né? Na saúde, por exemplo, o meu filho é um menino que tem útero. Ele vai precisar do atendimento ginecológico. E como que vai ser ele entrar, por exemplo, dentro de uma clínica de mulher? Não é assim que eles chamam as clínicas com ginecologista? Clínica de mulher, e meu filho é um menino, e ele vai precisar passar por isso. Então, são pequenas coisas que eu acho que a gente pode começar a pensar, que como a Inês falou, não exige verba, grandes adequações, Sim. né? E como a vereadora também falou, né, os coletivos fazem um trabalho muito importante, muito relevante, mas não conseguem fazer todo o trabalho sozinho. Precisa realmente não do auxílio consegue, do poder público. E não tem abertura muitas Sim. vezes, né? Eu fiz algumas palestras pelo Mãe junto com o coletivo Diversidade. E, assim, são pouquíssimas escolas que procuram a gente. Porque até abordar esse tema dentro da sala de aula, o diretor, o coordenador tem medo de se responsabilizar por isso, porque sabe que algumas mães vão bater lá na porta. E como é essa conversa com o poder público? Existe essa comunicação dos coletivos? A gente tenta bastante, alguns são bem abertos, né? A gente tem bastante aliados, mas tem aqueles que a gente tem dificuldade. E a gente tenta, nesse momento, mostrar como mãe mesmo, sabe? Tentar apelar, pelo menos, para esse lado, né? Porque às vezes eles pegam algumas notícias e eles interpretam da maneira que eles querem e eles não dão chance de ouvir a gente, por exemplo. E aí a gente tenta argumentar dessa maneira, colocar... a empatia, né? E se fosse com você? E se fosse o seu filho? O que você ia fazer? Você ia bater? O que você ia fazer? Você ia expulsar de casa? Hoje as mulheres trans, 90% está na prostituição, porque são expulsas de dentro de casa. Sim. Entendeu? Então, assim, isso que a gente precisa mudar. A gente consegue abertura com alguns, mas ainda tem muita coisa ainda para a gente conquistar. Sim, muita coisa. E além do respeito, né? Quais coisas práticas que vocês lutam? A questão da saúde, né, que é importante, essa questão das meninas que têm testículo, dos meninos que têm útero, a questão da escola, que é muito importante, e eu acredito que a saúde mental deles, né, é muito importante. Ser trans não é uma doença, mas eles precisam desse acompanhamento por conta da sociedade mesmo, né, infelizmente. Por conta da sociedade, porque normalmente eles têm uma questão social muito importante, de ser mais retraído, de ser mais recluso. Não é à toa, né? Não é à toa, exatamente. Então é bem nessas vertentes assim que a gente tenta trabalhar. E aí, para a pessoa às vezes estar assistindo em casa ou tem um familiar e está passando por essa situação, assim, acabou de descobrir qual é a melhor maneira, não que tenha uma fórmula, né? Nunca tem, cada família tem a sua história, né? Mas quais passos podem facilitar toda essa relação, esse início, né, desse descobrimento aí com a notícia? Eu acredito que a primeira coisa é o acolhimento, né? É acolher esse filho, porque ele não vai encontrar acolhimento na rua. Né? Então, é acolher, é tentar entender, é conversar, é ouvir, é ter escuta para essa criança, para essa pessoa. E o que precisar do Mães, a gente tem esse trabalho também de acolhimento, porque ninguém acolhe a mãe, né? A mãe acolhe todo mundo e ninguém acolhe a mãe. Então, a gente está aqui para acolher essas mães mesmo. Pode procurar a gente. Tá, né, vereadora, em vários outros programas também a mãe acaba aparecendo como essa figura, né? Sim. De ser esquecida, né? Então, e curioso que hoje nós estávamos lá na Câmara para a gente vir para cá, a gente estava conversando e a advogada que atua no nosso mandato, a doutora Márcia,
ela ela foi procurada por uma mãe, né, que tem, né, acho que é uma filha, acho que é uma mulher trans, né? Então, e ela veio procurar, a mãe veio procurá-la como uma orientação jurídica, mas não é uma questão jurídica, é uma questão de aonde procura, com quem conversar, ela ouviu a nossa conversa, a Carolina já se colocou à disposição do Mãe de Resistência. Esse trabalho o poder público podia fazer. Então, quando a gente debate, né, e tem conversado, a partir de 2021, eu estando vereadora, claro, não precisa estar vereadora para fazer a luta, mas a questão do Conselho Municipal, né, da Diversidade, o Conselho Municipal dos Direitos da Comunidade LGBT. Então, o Conselho, isso é um papel do poder público, ele podia fazer isso, ele poderia estar incentivando, porque a gente vê tantas as organizações sociais, né, ontem mesmo na sessão da Câmara a gente estava falando da importância, né, das organizações sociais, né, da ABRAC, da ANDA, e tem várias, que aonde o poder público não consegue atender, tem as organizações sociais, né, o terceiro setor fazendo esse trabalho. Então, nesse caso da comunidade LGBTQIA+, o poder público tinha que ter um olhar diferenciado e voltado para ele. Então, nunca saiu esse conselho municipal, nunca ele chamou, né, eu digo agora nessa gestão, nunca ele chamou os coletivos para fazer um debate, porque eu lembro que na gestão do Jundiabe, a gente queria criou-se o Conselho Municipal de Cultura. O que a gente propôs e foi acolhido? Reuniu os vários segmentos da cultura, os cantores, né, a arte cênica, pintor, para você construir esse conselho. Ele poderia chamar, né, esses coletivos para construir uma política, para ver, mas não está preocupado, ele está preocupado em excluir, né, em excluir. Então, o poder público tem um papel bastante importante, porque quando você chama seus funcionários, você alerta para essas questões, e a gente sabe que dentro da atual administração, tem funcionários que são da comunidade LGBTQIA+. Então, acho que era importante ele ter esse olhar, mas a gente sente que ainda vê com discriminação, ainda vê, como diz, nem considera, né, nem considera. Eu lembro que quando começou a sair o debate da HIV, né, da AIDS, né, eu lembro isso na década de 80, né, pelo menos assim, começou a aparecer essa discussão na escola. As pessoas eram todas escondidas, todas recolhidas, porque se soubesse que a pessoa, né, era um soro positivo, como a gente fala agora, elas se afastavam. Sim. Então, a mesma coisa eles falam, eles tratam a questão da comunidade LGBTQIA+. Então, eu acho que isso a gente precisa, porque são seres humanos que pagam os seus impostos, né, que são trabalhadores, trabalhadoras, que têm a discriminação, às vezes não conseguem emprego porque são discriminados. Tudo consequência dessa sociedade preconceituosa. Dessa sociedade que não é inclusiva, que discrimina. Então, acho que a gente precisa tratar com carinho, conversar, para a gente avançar, né? Avançamos, mas ainda muito precisa pouco, ainda precisa muito mais. Chegamos ao final desse programa, né, realmente com essa conclusão de que ainda muito precisa ser feito. E além de tudo isso que a gente conversou aqui, né, acho que cada um pode fazer a sua parte também, buscar informação. E para quem precisa de acolhimento, Mães da Resistência está nas redes sociais? Tá sim, no Instagram, @Mães da Resistência. Tá bom, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Obrigada também, vereadora, por estar aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, e eu espero que as pessoas ouçam, quando assistir esse programa, procure os coletivos e acolha, porque nesse momento o que nós precisamos é ser felizes. E para ser feliz basta respeitar o pensamento de cada um. Muito bem, obrigada também a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Tchau, tchau.